Deus te abençoe. Hoje, quero te convidar a refletir comigo sobre algo muito importante. Muitas pessoas buscam a Deus, mas com a finalidade de buscar apenas os seus interesses pessoais. Buscar a Deus dessa forma, movido apenas pelo interesse próprio, não é o caminho que o Senhor deseja para nós. É sobre isso que nós vamos meditar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura dizia: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus falava do templo do seu corpo. Quando ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele havia dito e acreditaram na Escritura e na sua palavra. Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã, preste atenção ao versículo 14. No templo encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. O templo é lugar de oração, é lugar de buscar a Deus. Mas o que aquelas pessoas estavam fazendo? Estavam ali não para buscar a Deus, mas para buscar os seus próprios interesses. Por isso Jesus disse: Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Eles transformaram o templo em um mercado, em um espaço de troca de vantagens. E isso nos mostra que, muitas vezes, nós também estamos na casa de Deus, mas com o coração voltado apenas aos nossos interesses pessoais. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Você precisa tomar uma decisão. Quer seguir a Deus, ou quer seguir os seus interesses? Ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aquelas pessoas estavam no templo, mas só conseguiam servir ao dinheiro. Porque não tem como servir a Deus e servir ao dinheiro ao mesmo tempo. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Jesus está deixando claro: ou você me serve, ou serve aos seus interesses pessoais. Amado irmão e amada irmã, aqui Deus nos dá um grande ensinamento. Cuidado! Muitos buscam a Deus com a finalidade de receber algo: bens materiais, benefícios, conquistas. Mas isso é consequência. Não deve ser o centro da nossa busca. Está escrito em Mateus 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Se tiver que vir alguma coisa em acréscimo, que venha. Mas o primeiro lugar deve sempre ser de Deus. Quando você busca a Deus, busque para adorá-lo, para amá-lo, para servi-lo. Não busque por interesse, mas por amor. Abra também a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 5 a 7. Os vãos conflitos entre homens de coração corrompido e privados da verdade, que veem na piedade uma fonte de lucro. Sem dúvida, a grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada de espírito de desprendimento. E ainda, em 2 Coríntios 2, versículo 17, não somos como tantos outros falsificadores da palavra de Deus, mas pregamos com sinceridade, como enviados por Deus. Precisamos tomar cuidado para não falsificar a palavra, para não viver uma aparência de evangelho sem verdade. Busque a Deus com sinceridade de coração. Quando você busca a Deus, busque porque quer a Ele, e o resto será consequência. Eu te pergunto: para que você reza? Para que você vai à igreja? Que o teu desejo seja sempre: eu quero buscar só a Ti, Senhor. O resto é consequência. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Envie essa mensagem para alguém que também precise ouvir essa palavra.